Oi, tudo bem? Muito bem, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, viu? Você que está acompanhando nossas publicações, nós temos uma novidade, tá certo? Uma novidade que o nosso canal, nós vamos postar um vídeo toda semana, todo final de semana a gente vai postar um novo vídeo. Então você fica atento, porque todo final de semana terá um material novo postado aqui no nosso canal, tá certo? O vídeo de hoje a gente vai apresentar um assunto bastante interessante e bastante polêmico no meio religioso, que é sobre a validade da lei de Deus. A lei de Deus, ela estava válida apenas no Antigo Testamento e não está mais válido no Novo Testamento? Eu me refiro aos 10 mandamentos, né? E o texto que é usado bastante, em massa podemos dizer, é o texto de Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7 diz assim: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus, né? Se você for, por exemplo, para o capítulo 9, versículo 10, diz assim: pois os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Então a questão que se usa aqui é dizer que esses textos de Hebreus se referem à lei dos 10 mandamentos. E que, como diz de reforma, como fala que a lei é fraca, que a lei é inútil, que a lei precisa de uma reforma, que ela nunca aperfeiçoou coisa alguma, né? Esse é o argumento que diz que a lei é inútil, a lei é fraca, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e a lei precisa de uma reforma. Precisava de uma reforma. Se explica que esses textos estão falando da lei de Deus, né? Dos 10 mandamentos. Mas será que é isso mesmo? Se a gente for entender o contexto em que esse texto foi escrito, a gente descarta essa hipótese. Não está falando dos 10 mandamentos. Por quê? Porque no capítulo 7, que o texto que a gente leu, ele, a partir do versículo 4, ele começa a falar do sacerdócio de Cristo, que era superior ao sacerdócio levítico. A gente sabe que era o que o sacerdócio levítico fazia, não era? Sacrificava aquele cordeiro pelo pecado do povo e tudo aquilo, né? Do versículo 11 até o versículo 19, que é o que a gente leu, a gente vê que o sacerdócio levítico teve fim, mas o sacerdócio de Cristo não teve fim. Logo, a gente está vendo que esse texto não trata dos 10 mandamentos, mas logicamente ele trata do serviço sacrificial do templo. E claramente o serviço sacrificial do templo era imperfeito, era fraco, não aperfeiçoava coisa alguma e precisaria de uma reforma. Por que era fraco e por que era inútil? Porque as pessoas pediam perdão, aliás, iam ao santuário sacrificar o cordeiro pelos seus pecados, mas o seu pecado não era perdoado. O sangue do cordeiro não tem poder para perdoar o pecado. Por isso que era fraco e inútil. A lei, essa lei de ordenança, essa lei de sacrifício, ela era imperfeita, ela não purificava nada. Como diz, ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. Porque o sangue de um simples cordeiro não purifica pecado, não é? E ela precisava de uma reforma. Ela precisava de um sangue superior. E esse sangue superior é o sangue de Cristo. Então, logicamente, esses textos não tratam dos 10 mandamentos, mas, logicamente, trata do serviço sacrificial que era prestado no santuário. Esse é o tema desse texto, certo? Então, o livro de Hebreus não fala disso, que a lei de Deus dos 10 mandamentos precisaria ser reformada, precisaria ser abolida e vinda novas leis. Não fala disso. Ele precisa de um sacrifício superior, de um sangue superior que realmente purifique pecado.